Não acredito que é hoje! É hoje mesmo? Tem certeza? Então sim, é hoje o dia que você vai saber tudo sobre FIIs. Conheça o básico para você começar a escolher e entender um dos investimentos mais legais que existem. Esse é o melhor vídeo da face da Terra, com certeza, sobre os fundos de investimento imobiliários, os nossos queridos FIIs. Bora enriquecer? Para deixar bem claro e fácil o que é um FII, eu vou montar um com você, passo a passo. Então eu quero comprar um prédio de escritório. Eu vou colocar as salas para alugar e isso vai me render muita grana. Eu vou chamar ele de Julia Maxus Money Office. Eu sei administrar muito bem o imóvel, eu sei como alugar e vender com lucro e eu sei transformar aquele prédio numa máquina de imprimir dinheiro. Só que tem um pequeno problema, eu não tenho a grana toda para comprar um prédio inteirinho. Aí eu tenho uma ideia de gênio. Vou montar um FII com esse prédio. Então eu vou sair por aí oferecendo pra galera entrar de sócio no Julia Maxus Power através da venda de cotas. Com o dinheiro que eu conseguir dessa venda, eu vou lá e compro o prédio. Quem comprou as cotas vai receber uma parte do aluguel dos escritórios todos os meses. Quem investiu mais, no caso comprou mais cotas, vai receber mais. Como eu sou a pessoa responsável por todo o trabalho de cuidar dos aluguéis, da manutenção do prédio e tudo mais que envolve um prédio, aluguel, blá blá blá, eu vou ficar com uma parte do lucro dos aluguéis também. Se alguém tiver uma cota e não quiser mais ser sócia comigo, sem problema, basta essa pessoa vender a cota dela para outra pessoa. Pode ser que ela venda a cota com lucro, se o meu prédio e a economia estiverem indo bem, ou pode ser que a venda seja com prejuízo, se estiver tudo dando errado. O prejuízo aqui não é de a pessoa ter que colocar mais dinheiro do bolso, ter que sair pegando empréstimo, de jeito nenhum. É só que ela pode vir tirar o dinheiro menos do que ela colocou. No caso, digamos que ela colocou R$100, se tiver desvalorizado, ela pode tirar com menos, 80, 90, sei lá. Isso tudo que eu te falei é o resumo do que é um FII. Então, quando você está lá comprando o seu na bolsa, você está comprando uma cota desse investimento, uma parte nesse prédio e o rendimento que você vai receber todo mês vem do aluguel do imóvel. O que faz dos FIIs serem tão bons é que você consegue investir nos melhores imóveis do país sem precisar ser milionário. Tem FII com cota por menos de R$100. O rendimento mensal deles também vale a pena e alguns pagam até 0,8% ao mês. Isso tudo que eu expliquei aqui é chamado de FII de tijolo, que se baseia em um imóvel pronto. Existem outros tipos de fundos, os de papel, que são fundos que investem em títulos de dívida privada, os de construção e os fundos que investem em fundos. A gente aqui vai se concentrar nos fundos de tijolos, que são mais fáceis de entender e normalmente têm menos riscos. Em outro vídeo eu falo mais sobre os outros tipos de FIIs, mas isso é claro, se vocês pedirem muito aqui nos comentários que vocês querem saber mais sobre isso. Dentro dos fundos de tijolo existem algumas outras classificações que são bem fáceis de entender, mas presta atenção. São eles os monoimóvel e multimóvel e monoinquilino e multiinquilino. Os monoimóvel são os FIIs que possuem um único imóvel, por exemplo, um só prédio. Se tiver mais de um imóvel, é chamado de multimóvel. E daí pode ser 2 prédios, 2 galpões industriais, 2 lojas, tanto faz. Se o imóvel ou os imóveis forem alugados só para um inquilino, ele é chamado de monoinquilino. Se tiver mais de um inquilino, ele é chamado de multi-inquilino. Então, um exemplo bem fácil de entender são os shopping centers, que normalmente são um imóvel só, mas com várias lojas, ou seja, vários inquilinos. Um exemplo de monoimóvel e monoinquilino é um prédio comercial ocupado por uma só empresa. O fundo que a gente montou aqui, o Julia Maximus, é monoimóvel e multi-inquilino, já que ele é um único prédio, mas que eu vou alugar para um monte de gente diferente. Os multimóvel e multi-inquilino são vários imóveis e ocupados por vários locatários. Um exemplo desse tipo é o FII HGRE11, que possui
190 lojas / unidades para alocação. Sabendo dessas informações, você pode ter uma ideia do risco do seu investimento. Os fundos monoimóveis e monoinquilinos, mono, normalmente têm mais risco que um multimóveis e multi-inquilinos. Isso porque se você só tem uma única pessoa ou empresa alugando, e se ele decidir sair daquele imóvel, você está ferrado, porque você não vai mais ter ninguém te pagando aluguel, aí você vai ter que correr atrás de outra pessoa rapidinho. Já no multi, se um dos locatários sair, não tem tanto problema assim, porque tem vários outros pagando o aluguel, enquanto você não arranja um inquilino para aquele outro que acabou de sair. Para saber qual é a classificação do FII que você tá de olho, você pode olhar no relatório dele. Já te falo mais como fazer isso. Não tem regras sobre os tipos de imóveis que o fundo pode investir. Podem ser prédios comerciais, shoppings, agência de banco, hospital, universidade e até cemitério. Cada um desses vai ter uma característica própria e aos poucos você vai conhecendo um pouco mais sobre elas. Existem vários sites que listam os FIIs e você pode usar eles para começar a pesquisar o melhor para você. Então eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Um dos principais é o IFIX, que lista os principais FIIs negociados da bolsa. Todos os FIIs são negociados através de um código, por exemplo, CBOP11 ou PQDP11. Se você quiser comprar uma cota, é só colocar lá no seu home broker esse código, que ele faz a negociação para você. Então, vamos para a prática. Eu separei aqui 2 FIIs para a gente analisar junto e entender mais ou menos como funciona o negócio. Isso não é de jeito nenhum indicação de compra, tá bom? O primeiro deles vai ser o KNRI11. Para achar esse relatório é bem fácil, você procura aqui no Google KNRI11 relatório e a gente vai entrar pelo BMF Bovespa. Todo mês o administrador do fundo emite um desses. Ele contém bastante informações interessantes para o seu FII. Ele mostra se alguém saiu do imóvel, se foi renovado algum contrato e quais os planos futuros para o FII. Então olha aqui, no objetivo do fundo dá para você ver que ele quer gerar renda com aluguel mensal, através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então, isso nos faz entender que ele é um multi-imóvel e multi-inquilino. Por quê? Não tem só um prédio e não tem só um locatário. Aqui do lado a gente consegue ver um fato relevante mostrando que teve uma venda, que nessa venda proporcionou um lucro de 20,80% de lucro para este fundo. Bem legal ver isso. A gente encontra aqui também uma outra informação muito importante, o patrimônio líquido. Então, se um dia eles resolverem vender todos os imóveis desse fundo, esse é o dinheiro que vai sobrar para os cotistas, é o que vale o fundo no total. Então, eu resumi bem esse conceito aqui para não ficar enrolando demais e deixar bem básico para você. Em outras palavras, isso significa que se algum dia este fundo fechar e aí eles pagarem todas as cotas com o valor patrimonial que existe, aí você vai ver que vai pagar R$ 140,99 para cada cota. Se você tiver mais de uma cota, você vai receber o valor proporcional desse valor de R$ 140 para o número de cotas que você tem. Na teoria, você teria de pagar R$ 140 pela sua cota na hora de comprar ela na bolsa. Teoria é isso, né? Porque se você for ver, essa cota hoje está valendo R$ 167,80. Isso significa que você está pagando mais caro na cota do que ela vale. E é o que o pessoal fala que está uma cota cara. No mundo ideal, você deveria pagar menos, na verdade, que R$ 140, né? Mas o mercado é esperto, sabe que esse fundo tem vários imóveis muito bem localizados, é bem administrado, tem uma boa liquidez e os contratos são de longa duração. Por isso, o risco de investir nesse imóvel é menor do que em outros. Obviamente, vai ser um pouco mais caro entrar nele por causa disso, e isso é normal. Então, aqui você consegue ver também qual foi o rendimento distribuído no mês. Nesse caso, foi 82 centavos por cota. Ai, Julia, mas eu paguei R$ 167, eu vou receber só 82 centavos? Isso dá 0,49% de rendimento mensal.
Não é pouco. Hoje o Selic está mais ou menos a 0,5% mensal. E além disso, os rendimentos dos FIIs não pagam imposto. Então, para saber qual é o rendimento em percentual, é só você dividir o valor do rendimento pelo valor da cota. E o resultado você multiplica por 100. No relatório dá para ver várias coisas interessantes também. Aí você consegue ver aqui taxa de administração, início do fundo, gestor. Tem bastante informação interessante aqui. Você consegue ver onde é que estão as maiores receitas, o tipo do fundo, logística, escritório, reajuste, contrato. Aí vai, tem bastante informação, tá vendo? Bem interessante, ele faz até um cronograma dos vencimentos dos contratos. É bom para você já ir pensando como se preparar para o seu fundo, vale a pena investir nele. Vencimento de 2018 e 2019 é muito pequeno perto os de 2022 em diante. Ou seja, esse fundo é mais interessante para quem está com planos de um pouco mais longo prazo. Então aqui você consegue ver até o nome dos fundos. Vou contar uma curiosidade para vocês. Tá vendo este fundo aqui, Edifício Bela Paulista? Para quem mora em São Paulo, tem uma padoca lá, topzera, 24 horas, chiquérrima, todo mundo conhece. E adivinha, um fundo imobiliário. Então, meu bem, próxima vez que você for tomar um cafezinho lá, você senta busanfa numa cadeirinha e fala, ela é minha, paguei por isso. É isso, aqui tem mais quantidade de cota patrimonial, variação. Aqui você consegue ver até a foto dos imóveis que você está comprando, para garantir que não é uma coisa toda caindo aos pedaços, tá vendo? Agora vamos dar uma olhada em um outro FII que a gente tem que ficar esperto com os dados. É o FII Torre Almirante. Mais uma vez, entenda, não é indicação de compra, é só para você entender os indicadores e como funcionam os FIIs. Então agora aqui vamos para um outro FII, que é bem diferente do outro que a gente estava vendo do KNRI. Esse aqui é o FII Torre Almirante. E esse é o objetivo do fundo, adquirir toda a Torre Almirante. Hoje eles têm 40% dela, como está escrito aqui. É um fundo que só tem um imóvel e tem vários inquilinos, ou seja, monoimóvel e multi-inquilino. Então, logo de cara, você vê aqui um negócio que fica meio com o pé atrás, né? Só 18% deste imóvel está alugado e 82% dele está vago. Então, se você for ver mais para baixo aqui nos fatos relevantes, ele explica um pouco mais sobre isso. O que acontece? Este fundo era ocupado pela Petrobras e ela decidiu rescindir o contrato em 2016. Muito provavelmente que a Petrobras alugava grande parte dessas salas que estão vagas. Então, logo embaixo aqui, mostra que em 2017, 17% do imóvel foi locado. É muito importante você prestar atenção nessas coisas, porque ele mostra qual é a evolução que está tendo esse imóvel e quais são os riscos de você colocar o teu dinheiro ali. Então, vamos voltar e vamos ver aqui o patrimônio líquido dele, que é de 212 milhões e são 104 mil cotas. Dividindo o patrimônio líquido pelas cotas, a gente consegue encontrar o valor de R$ 2.031 por cota. A cotação desse FII hoje é de 1.890, ou seja, se você comprar uma cota, você está pagando bem mais barato do que o mercado diz que essa cota vale. Isso significa que é um bom FII para você comprar? Não. Significa que o mercado sabe que ele tem muitos riscos e que não é um investimento tranquilo. O risco de você perder dinheiro com ele é maior do que em outros que estão mais seguros. Olha aqui outro dado para você ficar de olho. Esse FII não está pagando nenhum rendimento nos últimos meses. Ele está operando já há um bom tempo no preju. Ou seja, se você for ver aqui os resultados dele, consegue enxergar isso
muito facilmente, tá? Quando tá entre parênteses, é porque é a mesma coisa que sinal negativo, porque seria muito confuso colocar um risquinho e a gente lendo o relatório passar batido. Então, parênteses igual a negativo. Eu sei que eu peguei dois FIIs extremos. Um que já é bem consolidado e outro que já está indo meio mal das pernas. Mas assim fica mais fácil de entender os principais pontos que você tem que analisar na hora de escolher o seu FII. Esse negócio de um FII estar caro ou barato é bastante relativo. Como vocês viram, tudo tem um motivo. Então não analise somente dessa forma. Veja como estão indo os imóveis, os aluguéis, os planos para o futuro deste empreendimento. Então dá uma olhada aqui nos links que eu deixei nos comentários e na descrição para entender mais dos FIIs e começar a investir. Não esqueça que FIIs são renda variável e você pode perder dinheiro com eles, hein? E agora, para você ganhar mais com os seus investimentos, clica aqui. Beijo, até mais!